Eu queria convidar alguns amigos nossos aqui, porque eu acho que você, ao apresentar essa maravilha de trabalho, você instigou para a gente, que aliás foi até o motivo, assim, que eu estava atrás dessa questão, diante da melhor obra do Portinari, dessa coisa de buscar e resgatar valor, sabe? Sim. Que eu acho que, particularmente agora, é um momento que no mundo as coisas estão caminhando para isso. A busca da essencialidade. Eu queria convidar algumas pessoas aqui para sentar com a gente. Eu avisei uns que eu ia, outros eu não avisei, então vai ter um certo susto aí. Eu ia convidar primeiro o Jaime Troiano, que aliás para mim é um dos executivos mais impressionantes na área de marca também. Cadê o Jaime? Tem que ter algum... Jaime, vem aqui, onde você estiver, que eu não estou enxergando nada. Tá, está demorando um pouquinho, que hoje a empresa dele fez 15 anos e ele está ficando velho já. Então, Jaime Troiano, sobe para onde der, tem ali. Eu queria convidar o Marcelo Rosenfeld, você pode vir também ou você tem que ficar aí? Marcelo é uma figura muito querida, que tem trabalhado muito nas discussões aqui no Instituto. Queria convidar também, o Jean Bartoli, que é um dos filósofos que eu sou... Claro que eu me lembro. Eu sou fã e sou aluno desse grande guru, Jean Bartoli, um dos maiores nessa... Eu tenho o privilégio de viver na mesma época dele. Senta aí, Jean. Vai faltar uma cadeira, se tiver uma cadeira a mais, o pessoal que está responsável por arranjar mais uma cadeirinha. Eu queria chamar também o Cristiano, você está aí? Cristiano Ramos. Cristiano Ramos é também um grande companheiro. Olha, eles vão trazer mais uma cadeira aí. Eu ouvi dizer que... Ah, olha, aqui é tudo organizado. Felipe de Deus, que bom que você está aí. Cristiano, olha, é o seguinte, sabe, Jean, a grande coisa que eu até comentei rapidinho. Eu acho que esse menino aqui, ele tem umas mensagens que estão no oculto do aparente, como diria o Newton Bonder, que não está aqui hoje, que marcaram da abundância, que está voltado para a abundância, para a fartura, não para a escassez, né? E eu queria fazer uma provocação de novo para o João, e depois ouvir um pouco a opinião de vocês também, né? Primeiro o seguinte, ô João, o que é que o levou a fazer isso tudo? Olha, isso é uma história, né? Isso é uma história que começou... Porque você é um executivo, estudava lá fora, trabalhava nessas coisas. Eu passei 10 anos fora do Brasil, não é? E voltei para o Brasil num ano muito difícil, que foi o ano de 66. E em janeiro de 67, eu comecei a trabalhar. Eu estava nos Estados Unidos, recebi um convite da PUC para voltar ao Brasil e ajudar a criar o departamento de matemática que não existia naquela época. Que na verdade você é mestre, doutor nisso, né? Eu fui um dos primeiros diretores desse departamento, fiquei 13 anos lá, em que não se falava de Portinari, é lógico, não é? Mas alguma coisa foi acontecendo dentro de mim que tem, na verdade, duas vertentes, né? Inclusive, eu fiz um prefácio para o primeiro livro que nós publicamos, que é uma carta póstuma que eu escrevo para o meu pai. E eu começo a carta dizendo assim, esta é uma carta que eu traço, filho, traço nós, escreve para ele, traço pai, traço Brasil. Então eu acho que o projeto Portinari é isso, né? É você ter ao mesmo tempo um cidadão brasileiro, como eu, que estava vivendo um Brasil difícil, né, querendo buscar de onde nós vínhamos, né? E também um filho, né, que, como todos nós sabemos, não é muito fácil ser filho e não é muito fácil ser pai também, né? Então, havia também esse resgate, né, desse pai, né, que às vezes você tem quando você é criança, depois na adolescência você contesta e às vezes você perde ele no meio do caminho e só vai reencontrar com 40 anos. Isso que me tocou tanto, porque eu revisitar a trajetória, Jean. Como é que fica isso na coisa do valor e da nossa própria, eu acho que realização como gênio? Eu não sei, eu acho que isso é muito filosófico como pergunta. Porque é só para gravar que está com o microfone. Eu não sei, eu vou dar a minha experiência agora. Eu acho que, para mim, foi um negócio realmente fascinante isso, né? É muito tocante. E justamente, eu acho que está falando de trajetória, eu estava notando uma coisa engraçadíssima, a sincronia, como falava muito o Arthur. Não? O Arthur, nosso Arthur querido, que devia estar aqui sentadinho junto, mas está trabalhando lá no céu. E por acaso, eu estou relendo A Guerra e a Paz de Tolstói. Né? Então, foi interessante, porque quando estava passando tudo isso, porque... eu não sei, de tudo que eu vi, não conseguia não ligar com Tolstói, né?
esse conjunto, ao mesmo tempo de pessoas simples, de grandes tragédias, de pequenas alegrias. Então, eu acho que essa é uma trajetória profundamente humana. Então, estava pensando assim, eu disse, olha, esse país, para mim, é um país extraordinário porque escolhi de viver aqui. Então, para mim, é um país escolhido. Não é minha pátria, é um país escolhido. Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito fascinado pela Rússia, porque eu comecei a ler Dostoiévski tinha 15 anos, e acho que Tolstói, Guerra e a Paz, eu li uma primeira vez naquela época. Então, eu estava pensando, as coisas que mais me fascinaram naqueles quadros são os olhares. Eu não sei, uma coisa que me fascina o olhar humano. Nesses tempos, estou bastante sozinho em casa, porque a minha mulher virou mestra de obra lá no interior, e eu me surpreendo, às vezes, a não conseguir desgrudar da televisão, porque eu passo de filme em filme e estou olhando os olhares dos atores. E aqui eu fiquei fascinado por alguns olhares. Então, eu acho que a trajetória, aliás, você falou isso no fórum, foi uma palavra que me marcou muito, realmente revisitar o coração. Eu acho que a fonte dos valores é o coração. E o coração se reflete nos olhos. Eu acho que quem consegue pintar um olhar tem acesso ao coração e, portanto, tem acesso ao centro de tudo. Com certeza. É isso que realmente vale. Eu acho que valor não é um substantivo, é um verbo. E aí, quando a gente olha isso, a gente diz, isso vale. Eu tinha um comentário. Mas você fale seu comentário. O Jean, eu fiquei muito comovido com tudo que você falou no fórum, Jean, porque eu tive uma pessoa, talvez tão importante quanto meu pai, que era um francês físico, um Saint-Cyr, né? Que esteve num campo de concentração na guerra e veio para o Brasil, pele em cima de osso, e foi a primeira pessoa que me ensinou matemática, Pierre Lucie. Né? Tanto que eu estudei na França, eu fiz École Communale na Rue Cujas quando eu tinha 7 anos. Rue Cujas? Perto do Lycée Henri IV. E eu fui interno em Louis-le-Grand, fiz topo e hipotopo em Louis-le-Grand. Moi, j'ai fait Cagne e Hippocagne em Henri IV. Pronto, vai lá. Então, agora, o comentário que eu queria fazer, você falou do olhar, né? Eu me lembro uma vez meu pai dizendo que aprender a ver é a mais longa, a mais difícil de todas as artes. E quanto ao coração, me lembrei de uma do Villa-Lobos, que eu tenho na voz dele, que ele diz assim, tudo que se sente na vida, se sente com o coração. O coração é o metrônomo da vida. Ah, que maravilha. Bonito, mesmo, né? E é mesmo. Isso é. Cristiano, como é que te parece, como um mestre em comunicação como você é, como é que parece a você essa questão desse revisitar, desse valor, quando nós trabalhamos tentando fazer companhias que têm valor poderem se comunicar num jeito que amplia o valor? Como é que te parece isso? Eu acho que eu, como todos, né, fomos tomados de uma emoção muito grande, né, e nesse momento eu, como uma pessoa de comunicação, né, mais uma vez me dei conta como nós brasileiros, né, cultuamos muito pouco, né, os nossos grandes valores, né? Nós somos ruim de marca. Eu estava pensando como nós somos ruim de marca, nós temos, né, produtos e valores aqui nesse país que, né, sequer a gente tem estado perto deles, né? Outros países pegam, né, seus valores e cultuam e levam a anos e exploram isso ao máximo, e como nós temos coisas dentro do nosso país que a gente, né, está ainda, né, na primeira camada de descoberta disso, né? Então eu acho que esse, como você falou, Zé Carlos, eu acho que é um grande momento, né? Enquanto o mundo está preocupado com outros valores, talvez seja o momento da gente parar e redescobrir alguns valores nossos, né? E esse é um grande exemplo. A única coisa que eu acho que ao usar valores, né, e trazendo para o nosso mundo, que é o mundo das empresas, empresas que vão procurar, né, associar as suas marcas, as suas imagens, devem fazer, assim como vocês fizeram, um estudo de plataforma de valores. A empresa precisa fazer também as suas e ver se há uma coadunação do seu valor, dos seus objetivos
com aquilo que ela está usando, para não parecer falso, para não parecer oportunista. Mas não há dúvida que empresas que se identificam com esses valores dele, Portinari, da sua obra, da sua visão, têm uma oportunidade imensa, né, de fazer o que a gente em comunicação diz de emprestar a personalidade. Você pega uma outra personalidade muito clara e bota perto da sua, que tem a mesma essência, para que ela apareça. Né? Mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito nisso. Sem dúvida. E o que me pega nisso que você coloca e que o João apresentou e que a gente pôde sentir muito na maneira como o Jean colocou também, é de que é um momento precioso para o resgate do que é essencial, né? Porque se você faz uma análise assim, mesmo simplista, desculpe, devia ser simplista, porque não é tão profunda, sobre o que nós estamos vivendo no mundo agora, né? Eu acho que é para o bem do que vai acontecer, porque vai ter que chegar à essência. Porque o que está por aí foi a total, eu acho que desafortunada maneira de colocar aquilo que o Mário Cortella sempre coloca para a gente, o fundamental no lugar do essencial, né? Porque foi colocado o dinheiro no lugar do essencial, quando o dinheiro devia ser o fundamental para o essencial. O essencial é aquilo que não pode não ser, e o fundamental tudo que puder ajudar o essencial. É uma grande crise agora, e é uma crise de valores. E não sei até se você concorda com isso, porque, Jaime, você que tem trabalhado com essa coisa de marcas e tudo mais, quer dizer, a marca que se deixasse levar pelo fundamental sem ser pelo essencial, certamente ela não teria, ela teria desafios diferentes, né? Como é que você vê essa questão toda, nesse grande resgate, que foi uma grande metáfora de hoje, poder contar com o Jean e com o João Cândido nessa questão. Falar porque nós estamos gravando isso, e esse momento é único. Eu conheço o João há algum tempo, que eu tive a oportunidade de visitá-lo na PUC, no seu bunker lá, né? Eu lembro com todo o seu acervo, aos 4, 5 anos aproximadamente, falando provavelmente do Boticário, né? Foi alguma coisa assim. Depois eu fui visitar você. Eu lembro. E eu conheci o Cândido Portinari através do meu pai, né? O meu pai foi quem primeiro me mostrou o seu pai, né? É mesmo. Exatamente. E eu acho que ele é uma das pessoas que eu também aprendi a descobrir muito tempo depois, infelizmente, ou felizmente, não sei. Porque eu acho que a gente descobre o nosso pai quando ele passa a ser vivo dentro de nós, né? Acho que é aí que a gente descobre o verdadeiro pai, quando né? ele passa a ser vivo. O pai externo, às vezes, se vai, mas o verdadeiro pai fica hospedado dentro. Esse tem a grandiosidade da figura de pai, na minha visão. Eu acho que isso aconteceu com você, pelo que você pode dizer. Com certeza. E eu me lembro muito de um estudo que eu fiz, de um livro que eu li, do Antônio Cândido, chamado Os Parceiros do Rio Bonito, que falava da desestruturação das fazendas de café no interior de São Paulo, na região. Hoje era Rio Bonito, hoje é chamado de ali no caminho de Botucatu, como é que se chama? Boituva. Boituva, né? Boituva. E eu vejo os quadros da origem do Portinari ligado ao mundo do café e o que foi essa desestruturação que já tem, de alguma maneira, prenunciada nessa obra, né? E eu ficava me lembrando do meu pai mostrando o Portinari, de eu lendo Antônio Cândido, imaginando para onde nós todos iríamos. Esse é um ponto. O outro ponto, eu acho que é o seguinte: nós, de fato, estamos em busca da nossa essência no Brasil e há uma dificuldade enorme de olhar para nós mesmos. O Roberto Gambini, que é um junguiano que eu admiro muito, escreveu um livro chamado Os Outros 500, na época da comemoração dos 500 anos, onde ele fala desses nossos porões que nós nunca fomos capazes de abrir e de encarar. Eu gosto muito de música de câmara, de música clássica. Onde é que a gente encontra CDs gravados, para não ter que baixar do LimeWire, do Ernesto Nazaré, do Alberto Nepomuceno? Partituras também. Só fora do Brasil. Só nas lojas de CD fora do Brasil, né? Então, eu acho que olhar para o Cândido Portinari, para essa obra monumental que ele fez, é poder começar a enxergar um pouco do nosso Brasil, do valor que a gente não conseguiu ainda, do qual a gente não conseguiu se apropriar ainda. Né? Exatamente. Nós estamos comemorando agora 100 anos de Machado de Assis, né? Que talvez seja
na literatura o seu Portinari, o nosso Portinari, né? E eu acho que ele merece alguma coisa com essa grandiosidade dentro de algum tempo, viu, João? Claro. Com a mesma grandiosidade com que está comemorando o Machado de Assis. Então o Machado teria que ter um filho parecido com esse aqui. Aliás, eu nunca Ele me... é um achado, né? Ele é um achado. Eu nunca me esqueço. O João, queria que você contasse. Porque você, quando era... eu gostei muito dessa história do pai, que quando ele se torna vivo, ou ele fica vivo em nós aí, que você descobre a plenitude. Eu acho isso mesmo, né? João, você me contou, né? Porque quando você era adolescente no Rio de Janeiro, você não entendia bem o que o seu pai fazia, né? Não, aquilo era complicado, né? Porque eu era o típico garoto de praia, né? Morava no Leme e pegava onda, jogava futebol de praia, né? Então, aquilo que acontecia na minha casa, primeiro não tinha o menor interesse, né? Eu tinha aquelas pessoas ali, né? Convivendo. E eu contei para o Zé Carlos um momento desses, né? Bom, eu uma vez perguntei para minha mãe assim, ô mãe, o pai não trabalha, não? Aí ela Porque disse assim, todos os pais trabalhavam. mas como não trabalha? Eu falei, ele fica pintando aí o dia inteiro, né? Quer dizer, aquilo já era uma coisa misteriosa para mim. Aí eu chego em casa, num dia, ia ser umas 3 horas da tarde, né? Eu cheguei da praia com a toalhinha, tamanco e toalhinha em volta do pescoço, como era costume naquela época. Eu entro na sala e tem um monte de gente na sala. E eu olho assim, e na varanda lá atrás, tinha um camarada com o meu violão, sentado com o meu violão. E eu me lembro até hoje, eu pensando assim, irritado, esse cara vai desafinar meu violão, né? E depois eu vinha saber que era Vila Lobos. Poxa, deixa, meu filho, o Vila Lobos sabe o que faz, Pois hein? né? Eu fico com vergonha de contar isso, né? Porque realmente, mas eu acho que foi uma trajetória, né, vivida, né? Aliás, eu queria fazer Ai, quando alguém... Maria, não, isso era o seguinte... Maria, esposa do João Couto, quando chegava de táxi? É que a minha mãe fazia macarronadas, né, para aquela gente toda. Naquela época, uma coisa também que a gente perdeu era a convivência que eles tinham o tempo todo, né? Lá em casa, nessas macarronadas, não se tinha hora nem para chegar, nem para sair. Eles iam chegando, poetas, escritores, políticos, jornalista, educador, tudo ali, né? Então, minha mãe contava que se um chegava de táxi, todo mundo metia a mão no bolso, porque ele não tinha dinheiro para pagar o bonde. Então ia ter que fazer uma vaquinha para pagar, porque eram todos duros também, né? Manuel Bandeira, o Drummond, né? Aquela turma toda, né? Mas eu estava pensando, Zé Carlos, que uma pessoa que me veio à mente agora, e a quem eu agradeço muito, que embora não esteja aqui conosco, porque está no exterior nesse momento, mas está no meu coração aqui, é o Odivaldo Moreno. Que eu vou falar daqui um pouco. Porque é por ele que eu conheci Zé Carlos, é por ele que eu estou com vocês, é por ele que eu fui ao fórum e que eu estou conhecendo essas pessoas que eu estou encantado aqui, né? O Jean... E o Odivaldo foi de uma generosidade tão grande. Eu vou contar já. Vocês antes de... Tem umas surpresas aqui. Aqui tem surpresas. Assim, é sempre uma surpresa. Sempre surpresa. Como foi surpresa chamar aí, né? Não deixei nem o Marcelo falar ainda vai falar. O Odivaldo fez uma coisa muito linda. Ele, com autorização do nosso João Cândido do Projeto Portinari, uma das obras do Portinari, traduzidas da melhor maneira que a Epson, que é uma empresa extremamente competente, faz, foi preparada para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Nós vamos ganhar uma... Eu não posso dizer que é uma reprodução, é mais que isso, porque é muito bem feito. Assim como a Epson. É um clone. É um clone, olha um clone. É um clone. Autenticamente falso, né? Autenticamente falso, né? Quer dizer, não, verdadeiro, mas autenticamente falso. E, além do que, a Epson nos teve a gentileza, aliás, é uma companhia que a gente admira muito, é muito ligado também à escola, de montar um projetor fantástico em cima, capaz de reproduzir com mais fidelidade a imagem, porque essa é a primeira vez que no Prova de Autor se projeta alguma coisa aí. Aliás, posso dizer uma coisinha também? Você pode dizer tudo, o microfone só está ligado. Porque eu me lembrei, eu devia ter falado na hora. Quando eu mostrei o catálogo Raisonné para vocês, imediatamente veio, né, uma pessoa que eu não sei se ele está aqui conosco hoje, que é o Fernando Ullmann, o diretor-presidente da Ipsis, que foi a gráfica editora que fez o catálogo Raisonné e por quem eu tenho uma admiração imensa, porque foi um trabalho extraordinário. Um catálogo todo feito no Brasil, produzido aqui e graças a ele e à equipe dele. E de uma alta categoria, eu tive o privilégio de ter um, eu vi a categoria da impressão, absurdo, né? Então eu queria fazer um agradecimento à Ipsis e ao Fernando em particular. Marcelo, você tem uma experiência, o Marcelo Rosenfeld é uma figura também muito querida, a gente tem feito muitos trabalhos juntos.
E há muitos anos nós nos conhecemos, como de resto aqui todos, né? O Jaime eu estudei engenharia junto com ele, só que eu colei um pouco dele, ele colou um pouco de mim, ele foi fazer marketing industrial. A nossa engenharia foi pro brejo, né? Mas a gente gostava da escola, né? Mais ou menos, ficaram coisas importantes. Né? Ficaram, é. Eu estou devendo uma prova de Química São Judas Tadeu, de resistência materiais Nossa Senhora Aparecida, mas eu passei. Eu estou devendo para eles, que eu terceirizei na época. Estava difícil. Ô Marcelo, você que tem trabalhado muito desenvolvendo processos de disseminação de cultura, de internalização de valores, etc., nas companhias e tal, como é que te parece isso? Porque tem uma história que eu vejo assim, de alguém que reconhece esse valor imenso do qual Portinari, pai, está nessas células aqui e que no coração entra depois de uma maneira de fazer com que um menino 25, 30 anos se dedique a um resgate, que para mim é um revisitar o próprio, né? E ao mesmo tempo essa coisa do valor, daquilo que é a essência, de uma coisa que pereniza. Como é que você lê isso na experiência que você tem de lidar com essas pessoas e tal? Então, eu estou aprendendo com os debates agora da campanha política. Fala mais alto, que aqui não tem microfone, tudo acústico. Tá. Então, aprendendo com os debates muito educativos da campanha política, que a gente ouve a pergunta, mas responde uma coisa completamente diferente. Não, é impressionante. Né? Eu não quero falar nada. Eu queria dizer que eu fiquei emocionado com tudo. E queria fazer uma pergunta que eu prefiro. Então pode fazer. Pode ser. Mas espera aí, no debate da Marta ela vai fazer isso com o Kassab, hein? Sacanagem dela, hein? Mas tudo bem, vai, faça a pergunta. Mas falando, enfim, acho a disseminação... Você acha? Você acha? Pronto. Tá legal. Mas acho que uma coisa que me pegou muito, até por convívio familiar, né? Em casa eu tenho uma mulher que trabalha muito com pesquisa. E a figura do herdeiro, com pesquisa na área de música, e o herdeiro é uma figura que sempre vive entre o céu e o inferno, na vida de um pesquisador e de um biógrafo. A gente acabou de fazer um livro, enfim, que que envolve biografia. No Brasil, que já tem tão pouca memória na área cultural, na área artística, bem trabalhada como aqui, a gente se defronta muitas vezes com o herdeiro que joga contra, o herdeiro que tranca a informação, e aí a gente tem a história de Garrincha, que né? não acaba não deixando... Então, assim, eu ouvia você falar, e tinha visto no fórum, eu queria que você falasse um pouco, e assim, quando você falou de disseminação, e juntando um pouco as coisas, a gente está num processo também, muitas vezes, de disseminação de valores familiares, de empresas familiares que passam isso adiante. Então, eu fui juntando um pouco as coisas. Eu queria te ouvir um pouco como é que um herdeiro consegue fazer com que um legado passe para mais gente, mas mais que isso, a impressão que eu tenho é que não é que você só transmitiu, você aumentou a potência desse legado, ampliando a forma de disseminação por outros canais, que a impressão que eu tenho é que não é uma coisa de entregar, é uma coisa de dividir e fertilizar uma coisa muito maior, que né, pelos últimos slides que você mostrou, a gente vê que a gente está formando um público, a gente está formando gente para ver, mas está formando eventualmente novos artistas, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é Estou falando que ele sabia falar, a favor, sabia responder aquilo. É que na verdade eu acho que eu nunca me considerei um herdeiro, não é? Até esse afastamento que eu tive até os 40 anos, e eu ter me dedicado a uma profissão na qual ele não entrava, né? Quer dizer, e eu senti essa necessidade. Eu saí do Brasil com 18 anos porque me incomodou muito, né? Eu chegar num lugar e a pessoa dizer assim, aqui é o Jean, aqui é o Jaime, aqui é o Zé Carlos, aqui é o filho do Portinari. Isso foi uma coisa que eu fui ficando intolerável, né? E aí eu fui novamente para a França, né? E fiquei lá, depois fui para os Estados Unidos, mas... Então, quando eu voltei, que eu me dediquei ao trabalho universitário durante 13 anos, eu não me considero um herdeiro, eu me considero um brasileiro. Quer dizer, eu acho, é até difícil dizer isso, porque hoje em dia o que a gente fala é tão difícil as pessoas acreditarem, né? Mas eu estou dizendo isso do coração mesmo. Quer dizer, eu estava sempre com os olhos postos no Brasil.
Me doía ver, por exemplo, eu fui muito ao exterior, né? Agora estou voltando da Noruega, me fui apresentar lá, me doía ver a imagem que se tinha do Brasil na Europa ou nos Estados Unidos, totalmente distorcida, né? Esse Brasil que a gente viu aqui, eu mostrei na Noruega faz 3 semanas, né, numa cidade pequena chamada Stavanger, que é a capital da Europa da cultura esse ano, né? E estava lá com aqueles vikings todos, né, os lourinhos lá. Você imagina explicar um cangaceiro para eles, né? Mas foi uma coisa, porque é uma linguagem universal, é a linguagem do coração, como o Jean diz, da alma, do sentimento, do afeto, né, do significado. Quer dizer, que nós todos sabemos que é isso que a gente está precisando. Né? Não é de esterilizar o homem, né? Ficar uma pessoa desossada, né? Sem alma. Né? Então, isso responde uma parte. A outra parte é a constatação de que mais de 95% da obra de Portinari está invisível, está em coleções particulares, em salas de bancos. Né? Eu tinha que encontrar uma maneira de sair com isso para todos, né? Para todos os brasileiros. Né? E aí surgiu um milagre chamado internet. Surgiu um outro milagre chamado réplicas digitais, que é essa que vocês vão ver da Epson. Né? Então, a tecnologia é uma coisa milagrosa. A vida da gente é um milagre constante. Né? Quer dizer, a tecnologia veio em socorro da arte, aí, né? Que é uma coisa linda isso. Né? Eu assisti isso, né? Porque nós temos a mesma idade que a indústria de microcomputadores. Quando a gente começou não tinha base de dados, não tinha um scanner no Brasil inteiro. Né? Então, como isso veio auxiliar, né? E o fato também de estar na universidade. Né? Então, você está convivendo diariamente com gente da informática, da física, da matemática, das engenharias, de letras, de Cane também, né? Dos nossos amigos das ciências humanas e sociais também. Né? Então, não sei se responde, mas eu acho que é uma tentativa de responder, né, da melhor maneira que eu sei. Né? Isso me lembra, você está falando, e para mim ficou muito claro que aqueles que tiveram no fórum lembram que uma das discussões grandes do fórum, que permeou todo o fórum, foi a discussão da abundância e da escassez. Né? Nós falamos muito da abundância, o Milton foi brilhante, e depois que eu saí de lá, ficou muito claro para mim que, enquanto às vezes se procuram fórmulas matemáticas, resoluções de engenharia para transformar a abundância em escassez, a escassez em abundância, e o Jean dizia, precisa mudar o modelo mental, a gente precisava encarar diferente. Quando uma pessoa que tem uma obra de arte, que é o exemplo máximo da escassez, porque é ela pega essa obra de arte que é sua e entrega para um museu, ou faz o que você está fazendo, para mim é a demonstração máxima de como você pode pegar a escassez máxima e tornar uma abundância absoluta. Ou seja, você pode pegar uma obra de arte que tem um só e o mundo inteiro pode ter. Eu acho que essa é a mudança do modelo mental que a gente falava lá, e eu acho que você está de parabéns porque você está expondo, às vezes, obras que estão, né, guardadas para uma pessoa, né, para milhares de pessoas. Tem uma coisa, você estava falando e aí eu não queria perder o que me veio. É interessantíssimo, porque eu estava falando dos olhares que me fascinavam nas telas, que você consegue transformar um objeto, que é a matéria da tela, em sujeito. Quer dizer, ele pintou sujeitos, não objetos. E nós fazemos o contrário, transformamos as pessoas que têm um olhar vivo em perfis. Então, nós estamos transformando sujeitos em objetos. Eu não queria perder isso. Mas o Arthur, o nosso Arthur, querido Arthur Hipólito, que foi chamado lá no CEO, está trabalhando lá em cima, o Arthur Hipólito falava o seguinte, eu perguntava, ele ajudando as companhias, inclusive na nossa consultoria, aí quando perguntava, olha, eu gostaria de passar o perfil de quem eu preciso, ele fala, eu não estou querendo contratar perfil, estou querendo contratar de frente. Porque era exatamente o olhar. De perfil não, né? De perfil não. De perfil eu estou assim, ó, de jeito, mas não serve. Vira sombra, né? Vira sombra. Eu acho que é isso que é realmente é uma mudança. Então não é uma mudança nem diretamente de modelo mental, é uma mudança de olhar mesmo. Né? De olhar e realmente começar a olhar com o coração. E quando se fala olhar com o coração, não é uma coisa a piegas. Né? O coração é o órgão do conhecimento, da escolha e da decisão.
E é isso que é o coração. E da afetividade, quer dizer, da capacidade de se deixar afetar. Estava falando da compaixão, é isso. Eu me deixo afetar, e se eu não me deixar afetar, eu viro psicótico. No fundo, a escolha é basicamente essa. E aí eu acho uma coisa muito especial no que você está falando, porque no nosso campo das empresas, e nós que trabalhamos com clientes, com todos nós aqui, né? Você ou afeta ou você infecta. Né? E quando você infecta, é quando você o transforma em objeto. Né? E aí eu me lembrei de uma coisa, eu ganhei um presente essa semana do Sérgio Vaz, querido, que está aí num cantinho com a Lígia, não sei onde ele está, mas está ali, que mandou para mim algumas coisas feitas pelo Rubem Alves, que é uma figura maravilhosa, nós vamos trazê-lo aqui. Né? E estava dizendo que o olhar, o ver, é um assunto a ser aprendido. Por exemplo, uma parte grande do que eu vejo no que você fez com a gente aqui, como também no fórum, e nos ensinar a ver, né? Nos ensinar a ver, porque essa questão do olhar é fundamental. E aí, a certa altura, o Rubem Alves diz assim, porque a gente ensina as palavras para as crianças para cuidar dos olhos. As palavras, porque muda o olhar. A palavra mesmo está a serviço do olhar. É mais um pouco para corroborar o que, né, o que Jean fala. Ô Jaime, dá prazer viver numa possibilidade dessas coisas mais essenciais e fazer isso ser uma forma de sucesso duradouro, né? Dá sim, eu acho que é difícil a gente, no dia a dia, no mundo onde a gente vive, se aproximar dessa essência e abrir mão do que não é fundamental. Embora, à medida que o tempo passa, acho que cada vez a gente é mais parecido conosco mesmo, né? Acho que a gente vai mais parecido com a gente mesmo, né? Acho que você está cada vez mais parecido com você. Você não é o seu pai, você é você, né? Você está sendo o melhor João Cândido Portinari que eu conheci. É a última edição, hein? É a última não edição. É? No fórum você mandou a penúltima, né? Mas tem edições novas vindo por aí. Não, mas nós estamos esperando, nós estamos tudo aqui. Mas eu acho difícil, eu acho que é parte do nosso propósito aqui nesse mundo, poder conviver cada vez mais com a essência e deixar de lado as cascas externas da cebola, né? Posso fazer uma pergunta para o João? Claro. Você falou muito rapidamente de licenciamento, né? Eu queria saber o seguinte, porque isso tem um pouco a ver com o meu dia a dia. Quanto tem sido difícil para você fazer algumas empresas entenderem a capacidade quase de transcender as suas marcas quando fazem um licenciamento com o Portinari, ao contrário dos licenciamentos habituais? O quanto isso é compreendido ou não pelas empresas? Isso é uma pergunta importante, Jaime. Isso tem quase 20 anos, né? Foi em 89 que eu comecei, né? E muitas vezes a gente sente que não há é difícil você passar isso tudo aqui. Primeiro é difícil você conseguir esse tempo para passar, né? Houve muitas dificuldades, né? Houve essa dificuldade que eu mencionei, de às vezes você está diante de um temor, né, de que a marca Portinari possa ser mais forte que a sua própria marca. Isso dificulta. Agora, eu estou pensando aqui enquanto eu falo, eu acho que a minha maior dificuldade foi não ter conseguido estruturar a Portinari Licenciamentos, porque o projeto Portinari me absorve de tal forma, né, que eu não pude pôr o foco, como a gente fala, né, nas empresas. E agora, recentemente, eu tenho uma associação, eu tenho uma agência de licenciamento, que estão inclusive sentados aqui, o Márcio Domingues e o Angelotti, né? É uma coisa recente, porque eu sentia que me faltava um braço comercial e me faltava uma linguagem comercial. A Interbrand fez uma recomendação muito importante, ela disse: João, nunca confunda a Portinari Licenciamentos com o projeto Portinari. Ela até fez uma piada comigo, ela disse assim: olha, você quando vai fazer uma apresentação numa empresa, né? A pessoa está esperando uma moça bonita, com vestido colorido, e chega você que é a Madre Teresa de Calcutá.
Então, mas até elogiou, hein? claro que eu senti como elogio, mas Nossa. ao mesmo tempo eu senti que tinha um probleminha qualquer aí, né? No ponto de vista estético e de atração. Né? O vestido, talvez. Né? Talvez, foi o vestido, talvez o dress code. É, o vestido. Mas então, essa coisa de não confundir é importante, né? Porque às vezes você, por exemplo, se eu faço uma apresentação como essa, e aqui eu estou no lugar certo para falar isso, que eu estou diante de especialistas, de pessoas com grande experiência, essa apresentação não tem cara de ONG? Tem cara de ONG. Quando tem cara de ONG, o empresário imediatamente protege o bolso. Em vez dele ver uma oportunidade para ele. Né? Então, isso é uma linguagem que a gente está reformulando com o Luiz Angelotti, com o Márcio Domingues, estamos reformulando isso. Eu não posso também, uma outra dificuldade é eu entrar em todos os níveis, né? Fica que nem a motocicleta ou a Kombi, né? O para-choque é você. Né? Então, isso eu também estou sentindo que... Não, né? desculpe, mas a metáfora é... Você precisa dar uma aula disso aqui na escola. Você fazer parte do grupo de professores. É mesmo? Fica Você parecendo... gostou porque eu falei de carro, né? Não, é porque eu achei o máximo, porque o para-choque é mesmo. E agora nós compramos a unidade central de conceitos, que vocês que não viram ainda, depois dão uma olhada dentro da escola, a coisa mais linda do mundo, né? Está estacionado no departamento. Eu um dia desse estava dirigindo a unidade central de conceitos, lá também é mesmo, o para-choque mesmo é a gente, né? Mas entendi, é verdade, porque você não dá para falar, vou falar com a minha mãe, né? Eu vou conversar com meu pai, só se for uma sessão espírita e pedir para ele baixar lá, né? Isso são estratégias, né? Que eu acho que gasta tem que o ser, último, né? não é o último. Então a maior dificuldade é essa, Jaime, montar esse operacional em cima de estratégias eficientes, né? E que não percam toda essa dimensão humana, essa dimensão social, essa dimensão artística, toda a dignidade, né, que há nesse mundo aí sobre o qual nós estamos falando. Isso não é muito fácil. Né? Eu agora estou começando a entender um pouco como é que devo... O risco, às vezes, é ao fazer essa passagem, você transformar Portinari em Pikachu. Aí não pode, né? Esse é o grande risco, né? Porque a pressão da lógica comercial... Se você não tomar cuidado, eu sei que você está bem assessorado, isso não vai acontecer, mas pode rapidamente se transformar num... Old fashion. Aí é complicado. Mas isso, eu não temo muito isso, Então, não, tá porque bom. isso Eu aí espero, teria né? que passar em cima de mim. Então, E vai ser difícil. Só para emendar, assim, Emenda. eu queria te perguntar da experiência com o requeijão. Pois Deve ter gerado muita história. Pois né, pra você. Muita gente criticou naquela ocasião. Isso é um paradoxo também, que eu até submeto a vocês, porque eu não tenho a solução, né? Que é o paradoxo da Interbrand ter, no estudo dela, apontado como público-alvo da marca Portinari, classe A e classe AB, para um pintor que pintou o povo. Um pintor que pintou o povo e que está no coração do povo. Eu entro nas casas sendas, quando eu vou pagar, a mulher da caixa diz assim, o senhor é o pintor? Mas você sente o carinho, ele está na ânima popular brasileira, no coração das pessoas. Então, como conciliar isso, essa recomendação da Interbrand, né, de você se vincular a produtos e serviços para classe A e classe AB, com um pintor que traduziu o Brasil para si próprio, né, porque revelou o Brasil aos brasileiros. Né? Então, isso também vai requerer arte e engenho. Sem dúvida. Né? Arte e engenho. Que, aliás... Está na essência do conceito da arte. Né? Está na essência do conceito da arte. Meus amigos, eu acho que essa oportunidade de nós estarmos aqui todos, e esse presente aqui que o Odivaldo me deu, e que ele dos Estados Unidos mandou um abraço, ele não pôde... Aliás, eu estou doido para ele conversar alguma coisa lá para ver se muda, porque ontem eu soube que o nosso presidente, com todo o respeito, ele fez essa parte aí, mas disse que ele catou no telefone, ligou para o Bush, falou, ô Bush, vê se conserta o negócio aí que eu não estou aceitando não. E aí o pessoal aumentou muito, porque o pessoal, os 80%, eles falam, tá vendo, o país, o cara vai e chama na chincha o presidente. Então eu tenho a impressão até que deve ter mudado muito a situação. Falas, né? Chamou as falas, né? E isso é... Mas o Odivaldo está lá, quem sabe ele também vai dar uma agora, só que no nível que pode, né? Eu queria dizer para você, João, que além desta maravilha, que foi poder conhecer essa coisa que faz parte da gente, e eu muito de perto até, porque eu fui criado lá perto, não é lá? São José do Rio São Preto. José do Rio Preto fazia parte do grande Brodowski na época. certeza. Porque depois do Portinari eu já mudei, né? Eu já mudei, faz parte do grande Brodowski, né? E eu fui criado lá, né? E além desse presente maravilhoso, eu acho que o João nos instiga a ver como é que a gente pode revisitar trajetórias, né? Não só no campo pessoal, para descobrir, como disse o Jaime, nós mesmos, né? Mas descobrir pessoas que são
fundamentais para a nossa vida e que por uma questão qualquer, às vezes o Criador pede que você espere um pouco mais, né? Ele entra na hora certa na nossa vida, e esse é um resgate que para mim me tocou fundo o coração, né? De um filho que redescobre e reconcilia, né, com um pai fantástico, né? Como isso também pode ser usado, pode ser inspirador para essas coisas que você colocou da nossa relação com as empresas, com essa questão de um herdeiro que passa a ampliar até a obra, né? E essa lembrança belíssima do Newton Bonder, que abordar o mundo pela fartura e não pela escassez, né? E aqui está um processo de cooperação e tudo mais, né? Eu acho que nesse sentido, eu acho que eu tinha que agradecer muito você, mais do que eu imaginei que eu deveria. Muito obrigado de coração.